Pessoal, vamos começar a nossa aula da semana. Essa semana nós vamos falar de intérfase e nós vamos falar de mitose. Primeiramente, a intérfase ou ciclo celular é uma fase que vai acontecer antes e depois da mitose. Por isso que eu escrevi que ela precede e sucede a mitose. E a intérfase é dividida em 3 subfases: a fase G1, a fase S e a fase G2. Na fase G1, a célula ela aumenta de tamanho, ou seja, vai acontecer um crescimento celular, vão ser produzidas enzimas e estruturas celulares. Na fase S, acontece uma etapa muito importante, talvez a mais importante da intérfase, que é a duplicação do DNA. E já na fase G2, tá? Com esse DNA já todo duplicadinho, prontinho, só esperando para que aconteça a mitose, a célula ela vai acumular energia através das mitocôndrias, não coloquei aqui, deixei implícito, e daí então ocorre a divisão celular propriamente dita, chamada mitose. Olha só, sobre a mitose. A mitose é um tipo de divisão celular onde nós temos as células mães, e essas células mães elas se dividem em células filhas. Divisão celular sempre tem essa linguagem: célula mãe e células filhas. No caso da mitose, as células mães, elas têm a mesma quantidade de cromossomos que as células filhas. Eu digo que na mitose, as células mães e as células filhas, elas são iguaizinhas. Ou seja, as células mães, elas são clonadas, elas são multiplicadas, exatamente iguais às células filhas, ambas são iguaizinhas. A mitose, ela possui algumas etapas. Nós dizemos que ela possui 5 etapas: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Olha só, por que a mitose ela é tão importante? A mitose ela é um processo de grande importância nos seres vivos. Primeiro, para os seres multicelulares, que é o nosso caso dos animais, e no caso das plantas, ela serve para crescimento, tá? E regeneração de tecidos. Um bebezinho ele vai se tornar adulto através de vários processos de mitose. Quando nós nos machucamos, nós temos alguma lesão, essa lesão ela vai cicatrizar, ela vai se curar devido à regeneração dos nossos tecidos. E nós temos também um processo de renovação celular que acontece na nossa pele a cada 28 dias, tanto interno quanto externamente. Quando nós usamos esfoliantes, por exemplo, nós estamos acelerando a mitose da nossa pele. Já nos seres unicelulares, a mitose tem a função de garantir a reprodução. Digamos o seguinte, que nas bactérias, nos protozoários e em alguns fungos, a reprodução vai acontecer por mitose. E o câncer e a mitose, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O câncer ele é dado ao nome de mitoses desordenadas. Ou seja, o câncer é o nome dado a um grupo de doenças que surgem devido à multiplicação desordenada de células, também descritas como mitoses desordenadas. Quando uma estrutura, digamos assim, lá na intérfase, essa estrutura, essa célula a ser dividida, ela já veio com algum defeito, essa informação é passada para a mitose, como essas células se clonam, o resultado dessa clonagem, dessas mitoses desordenadas, acontece o câncer. E no caso dessas células, essas mitoses desordenadas, elas se espalham por vários tecidos e várias partes do nosso corpo. Em razão dessa divisão exagerada, essas células se acumulam formando tumores, que também recebem o nome de neoplasias malignas. Existem as neoplasias benignas, existem as neoplasias malignas, ou seja, também pode acontecer de bolos celulares, tá? Que não vão possuir essa característica de invasão ou de danificação de órgãos, como acontece no câncer, né? O câncer ele pode ocorrer em qualquer parte do corpo, atingir pessoas de qualquer faixa etária, e por alcançar várias partes do corpo, existem vários tipos de câncer. Hoje nós conhecemos cerca de 100 tipos diferentes, claro, isso é uma estimativa. Como atividade, pessoal, olha só, vocês vão responder para mim o que é a intérfase, cite as etapas da intérfase, defina a mitose, quais as etapas da mitose, e vocês irão definir o que é câncer. Muito fácil. Até a próxima aula.